Professor, como faço para identificar o primário e o secundário de um transformador utilizando o multímetro? Isso é possível, professor? Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil, dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho, porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça, fique forte, lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir, like, inscrição no canal, sininho e vamos para cima que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima. Porque o transformador nada mais é do que um adaptador de nível de tensão. Então você vai ter um nível de tensão na entrada e ele vai tipicamente gerar um valor diferente na sua saída. Tá bom? Por que tipicamente? Porque existem 3 tipos de transformadores, né, David? Os 3 tipos são o transformador elevador. O que é o transformador elevador? É aquele que você vai ter uma tensão mais baixa na entrada e ele vai induzir uma tensão mais alta na saída. Tá bom? Por exemplo, você tem um transformador que ele é 12 para 48 volts. Então você tem um transformador que está elevando a tensão, está transformando uma tensão de um nível mais baixo para um nível mais alto. Beleza? Transformador abaixador. O que é? É o transformador que você tem um nível de tensão na entrada e o nível de tensão na saída terá o quê? Um valor de tensão mais baixo. Então, por exemplo, o transformador 127 para 12 volts, 220 para 24 volts e assim sucessivamente. Perfeito? E o terceiro tipo de transformador, David, é o transformador que a gente chama de transformador isolador, tá? E o que é o transformador isolador? É aquele que ele tem a função básica e elementar de isolar eletricamente o enrolamento da entrada para com a saída. Então, muitas das vezes, você vai ter um transformador 127, 127, 220, 220. E aí, nesse caso, o único objetivo dele é isolar eletricamente o primário do secundário. Isso pode ser muito utilizado para você isolar placas eletrônicas da rede quando você vai fazer manutenções com osciloscópio. E aí você vai fazer esse processo de manutenção com muito mais segurança, porque daí não tem chance de dar curto-circuito do terra do osciloscópio, que vai ter o mesmo nível de terra de aterramento da rede, com o fase ou o neutro lá na rede elétrica, ou fase-fase, enfim, curtos-circuitos acidentais, que a gente já falou lá no curso de Desbravando o Osciloscópio, tá bom? Então, o transformador isolador acaba sendo o quê? Uma ferramenta de segurança em relação ao isolamento elétrico do primário para com o secundário. Certo, gente? Beleza? Aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que eu identifico rapidamente qual é o enrolamento primário e qual é o enrolamento secundário? Tá bom? É só você pensar o seguinte, gente, uma dica muito rápida, tá? Enrolamento que vai ter mais tensão é o que tem mais resistência. Enrolamento que tem menos tensão é aquele que terá a menor resistência. Então, é muito simples. Mais tensão tem que ter mais resistência no enrolamento. Menos tensão é aquele que tem que ter menos resistência. E fim de papo. A partir disso, você já vai conseguir identificar o primário e o secundário da seguinte maneira. Vamos supor que está escrito no meu transformador assim, ó, 127,12, 220,12. Então, você já sabe que maior tensão 127, menor tensão 12. Vai pegar o seu multímetro na escala de resistência elétrica, vai medir a tensão, vai medir a resistência do enrolamento número 1 e a tensão do enrolamento número 2. Medir a resistência do enrolamento deu 1K, um exemplo, tá, pessoal? Me deu 500 ohms. E mediu a resistência do outro enrolamento, deu 50 ohms. Opa! Então, o que deu 500 ohms é a maior resistência. E o que deu 50 ohms é o que tem menor resistência. O que deu 500 ohms, maior resistência, é o que vai ser injetada a maior tensão. E aí, no enrolamento que deu a menor resistência, consecutivamente é o que vai ter a tensão induzida em menor quantidade de amplitude. Então, automaticamente, se você mediu de um lado 500, mediu do lado 50, e está marcado no transformador 127, 12 volts, injeta o 127, que é a maior tensão onde tem maior resistência, e
e vai sair os 12 volts de saída no enrolamento secundário do seu transformador. Tá bom? E aí você tem que lembrar sempre o seguinte, gente, que primário, enrolamento primário é aquele que vai entrar tensão. E enrolamento secundário é aquele que irá sair tensão. E por que estou falando isso se muitas pessoas podem achar que é tão básico, né, David? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha o seguinte, que primário é só o que vai entrar 220 e secundário é o que vai sair 24. E não é assim. Muita gente mentaliza primário como maior tensão e secundário como menor tensão. E nem sempre é assim. Eu posso ter um transformador elevador de 12 para 127. E aí o primário já não é mais o que tem maior tensão. É o que tem menor tensão. Consecutivamente, vai ter o quê? Menor resistência no primário. Olha que louco isso. Tá? Então, enrolamento primário é aquele que vai ter a entrada de tensão, independente do nível que a gente está falando. Enrolamento secundário é aquele que vai ter o nível de tensão desejada para a nossa aplicação prática. Mentalizou isso? Perfeito. Aí, se você tem um transformador 12 para 48, qual que é o primário? Se a sua intenção é elevar a tensão, você vai ter menor tensão na entrada, maior tensão na saída. Então, o primário é o que vai ter menor resistência. E o secundário é o que vai ter maior resistência. Então, como é que eu identifico esse transformador? 1248. Primário, mediu o enrolamento. Por exemplo, deu 100 ohms. Mediu outro, deu 200. 100 ohms, menor resistência, menor tensão. Vai injetar o 12 ali. E aí, o de 200 ohms, você vai ter uma maior resistência, automaticamente vai ter a maior tensão induzida. Então, são essas estratégias que você tem que utilizar para poder detectar quem é primário e quem é secundário. Passo número 1. Identifique o tipo do trafo, se é abaixador, isolador ou elevador. Se for abaixador, primário, mais tensão, mais resistência. Secundário, menor tensão, vai ter menor resistência. Beleza? Se é um transformador elevador, lembra sempre, o primário vai ter menor tensão, menor resistência. Saída, secundário, maior tensão, maior resistência. Se tipicamente o transformador é isolador com o mesmo potencial de tensão, David, automaticamente vai acontecer o quê? A resistência da entrada vai ser muito parecida com a da saída. E aí, tanto faz, né? Você alimentar um lado ou o outro se tiver o mesmo nível de tensão elétrica. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, pensa dessa maneira. Tenha esse mindset. Porque dessa maneira, automaticamente, você vai conseguir identificar o primário e o secundário do transformador de uma forma ultra mega simples, fácil e prática. E uma outra coisa que é importante também, tá? Todo transformador que é abaixador também é elevador. E todo transformador que é elevador também é abaixador. Basta você fazer o quê? Inverter a utilização dos enrolamentos, desde que respeitando o nível máximo de tensão a ser aplicada. Tá bom? Beleza? Por quê? Porque quando você projeta o transformador, você tem o quê? Um projeto de espiras, um projeto de núcleo, um projeto de filme, né? Que você aplica isolante lá nas nossas queridas espiras. Então você tem o revestimento esmaltado da espira, que tem uma capacidade de isolação, quando você coloca uma espira do ladinho da outra. Você tem uma capacidade de elétrica, tá bom? Você tem uma capacidade de corrente, você tem uma capacidade de potência, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o transformador que é 127/12, entrou 127, sai 12. Se você colocar 12 onde é 12, vai sair do outro lado 127. Então, respeitando as proporções dos níveis de tensão, você consegue entrar 127, sair 12, e do outro lado, se você entrar ali 12, vai sair 127. Então, ao mesmo tempo que de um lado você está abaixando, do outro lado você está diminuindo. Tá bom? É claro que tem muitas outras aulas sobre transformador, inclusive eu provo isso na prática, eu vou deixar depois uma tela final desse vídeo incrível, show de bola e sensacional, para que você possa buscar ainda mais a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Se você tinha essa dúvida, deixa a hashtag eu tinha essa dúvida
aqui no campo de comentários, beleza? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui na nossa família Eletrônica Fácil. Acessa o nosso querido cursoseletronicafácil.com.br e baixa gratuitamente o seu e-book de mais de 270 páginas para desbravar o fantástico mundo da eletrônica. Esse livrão top de linha e sensacional. Top! E não vai pagar nada para baixar, então não custa nada, clica aí. Porque eu vejo, às vezes, transformadores que tem 3 fios na saída, amarelo, preto e amarelo. O que isso significa? Na verdade, pessoal, assim, os transformadores, eles podem servir para adaptar a tensão em diversos níveis para a gente do dia a dia, tá? E aí, o transformador, ele pode ter um primário e um secundário. Geralmente, o transformador tem um primário, tá, gente? Um primário. Legal? Por que um primário? Porque geralmente você tem um nível de tensão na entrada para ter o valor da saída. No máximo, o que vai acontecer é o primário ter uma ramificação central. Tá bom? Ó, você pode encontrar, inclusive esse aqui, né? Ó. Olha lá. Ó. Você pode encontrar isso aqui, por exemplo, na prática, né? Que é o transformador que tem a opção de você alimentar 127 e 220, saída em 12 volts. Perfeito? E aí, quando você tem essa opção de alimentar 127 e 220, a maior tensão, lembra sempre do que o professor Rodolfo fala, gente. A maior tensão é na maior resistência. E a menor tensão é na menor resistência. Então, automaticamente, se você tiver um transformador 127 e 220 no primário para 12 no secundário, você vai alimentar o 220 no total, ó, no total, perfeito? Para ter os 12 volts na saída. E se for 127, tipicamente você vai alimentar da metade para uma das extremidades. Tá bom? E aí, David, tem mais uma sacada que eu vou passar pro pessoal. Você acha que eu passo essa dica pro pessoal ou não? Será? Ou será que eu guardo para galera? Pra próxima live. Para próxima live. Mas, ó, eu vou falar, não vou aguentar, não vai ter jeito, tá, gente? Quando transforma... Ó, mais uma dica faixa preta aí para vocês, tá bom? Quando o transformador é 220, 127 no primário para 12 no secundário, então você tem um enrolamento completo com uma derivação central na entrada, com um enrolamento só na saída. A pergunta é o seguinte: o 220 está claro que eu vou alimentar no primário total, ou seja, do fio lá de cima com o fio aqui de baixo, né? Que vai ter resistência total. Beleza? Mas e o 127? Eu alimento desse fio aqui com o do meio ou do meio com o de baixo, David? E agora, hein? E agora? E agora, David? Como você faria, meu querido? Ixi, eu ia pedir ajuda pro professor. Eu vou pra live e vou falar, professor, me ajuda. Então. Pois é. Porque tem um negócio que é o seguinte. Se você medir a resistência ôhmica do primário do transformador, do meio para cima, e do meio para baixo, e der valor diferente, isso tem um propósito. Por que isso tem um propósito? Porque funciona da seguinte maneira. Vamos supor que um exemplo, tá, David? Vamos supor que no total deu 100. Aí você mede do meio para cima, deu 45. E do meio para baixo, deu 55. Se tá no meio, por que não deu 50 e 50? Né? Alguém já teve essa pergunta, gente? Às vezes já ficou se perguntando, né? Às vezes já aconteceu com o David, tá? Mas já aconteceu comigo, né? Você mede lá, pô, por que não deu 50 e 50? Se tá no meio o fio. É porque a derivação central não necessariamente ela tá exatamente no meio. Porque se ela tivesse no meio, gente, o transformador seria 220, 110 para 12. 220, 110 para 12. O que é diferente de 220, 127 para 12.
Porque 127 não é a metade de 220. 127 não é a metade de 220. A metade de 220 seria 110. E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte. Que se você tem um transformador 220, tá bom? Inclusive, eu não aguento, eu vou ter que mostrar a parte matemática disso, não é possível. eu vou ter que mostrar pro pessoal aqui. O dedinho tá coça. Ah, não tem jeito. Eu vou interromper o compartilhamento, eu vou compartilhar a calculadora aqui, gente, tá? Porque assim, não vamos fazer as coisas pela metade, né, David? Ó, vamos pensar o seguinte, gente. 220 é a tensão máxima do primário. Quantos por cento significa 127 em relação a 220? Para você calcular isso, é só você fazer parte pelo total. Cálculo de porcentagem é basicamente um cálculo de um pedaço sobre um total vezes 100% já era. Perfeito? Quantos por cento é 300 km de 500? 500 é o total, 300 é o pedaço, é a parte. Então, você divide 300 por 500, vezes 100%, você sabe quantos por cento significa aquela parte, tá? Então, gente, o que você faz? Qual que é a parte? É 127. Quantos por cento 127 é de 220? Só fazer 127 dividido por 220. Olha lá, Então, deu 0,57 vezes 100%. 57, né? Olha lá, 57,72, né? Então, 127 dividido por 220 vezes 100. Olha lá, 57,72. Então, o que isso quer dizer? Que, percentualmente falando, tá bom? Se no primário você tem 100 ohms para entrar 220 volts, se você tem 100 ohms para entrar 220 volts, quantos ohms teria que ter no enrolamento para entrar o 127? 57. Seria 57,7% disso. Se para 220 é 100 ohms, para 127 você tem que multiplicar pelo percentual, tá? Então 57,7 vezes 57,7. É por cento, né, gente? Tá bom? Então 100 ohms vezes 0,577, que dá 57,7. Então, o que isso quer dizer? Se no primário total deu 100, o que você faz para saber aonde alimentar com 127? Você vai medir do meio para baixo, vai dar um valor. Possivelmente vai medir do meio para cima, vai dar outro valor. Para facilitar, geralmente, o que der maior resistência é ali que se alimenta o 127. Entendeu? Para que você não tenha que ficar fazendo cálculo matemático, tá? Então, vou compartilhar aqui o Proteus de novo, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Mediu aqui no primário, deu 220. Deu 220. 220? 220 deu ohms. 220 ohms, um exemplo. Tá bom? Não vem com essa, não. Deu 220 ohms. Beleza? Aí você mediu de baixo para cima. Deu 130. E do meio, mediu aqui, de baixo para o meio aqui, 130. E do meio para cima deu 90, exemplo, tá? Onde se alimenta o 127? Onde deu o 130 ohms aqui, que é onde deu a maior resistência, tá? Porque a maior resistência é a maior porcentagem, né? Porque se daqui para cá deu 57%, daqui para cá vai dar 43%, tá bom? Então, se você tem um transformador 220, 127 para 12, o 220 se alimenta no total e o 127 você vai alimentar no conjunto de dois fios, onde vai ter a maior resistência, tá bom? Do meio para baixo deu um valor, do meio para cima deu outro valor. O que deu maior do meio para uma extremidade é ali que você vai usar para alimentar o seu 127, tá? Beleza? Por que você tem que fazer isso? Porque se você alimentar o 127 no que der menor a resistência, vai dar mais tensão na saída do que deveria.
Então, um efeito colateral, olha só, né? Como essa aula prática que ela vai desenrolando, né? Isso é muito louco, né? Porque o que acontece? Se o seu transformador você alimenta com 220, dá 12, e você está alimentando com 127 no desenrolamento, você está dando 13,5, a proporção não está certa. Era para sair 12 também. Então, se você está alimentando, está saindo mais do que deveria, troca as metades que você está alimentando. Alimentou do meio para cima, deu 13,5, testa alimentar do meio para baixo. A chance de dar os 12 volts, analisando essa resistência que a gente está falando, é muito grande. Tá bom? A não ser que seja um transformador 220, 110 para 12. Aí, se você vai alimentar em 127, na metade, aí não vai variar muito. Tá bom? Mas qual que é a pergunta mesmo? Não, na verdade, você estava explicando onde alimentar o 110 e o 220, né? A pergunta era... A pergunta era... muito conteúdo, muito conteúdo. No secundário, o que significa, isso a gente está vendo no primário, esse tape central aí, indicando o 110 e 220. E no secundário, o que significa esse tape central aí, esse ponto de saída? Na verdade, então, o que acontece? Geralmente nos transformadores, o primário vai ter no máximo 3 fios, tá, gente? Geralmente, no máximo 4. Tá bom que daí você tem uma bobina aqui, outra, aí você pode interligar os meios aqui para alimentar o total, né? Aí beleza, 127, 220. No secundário, você pode ter 6, pode ter 8 fios. Por quê? Porque o número de fios do secundário tem a ver com o número de níveis de tensão que a tua placa eletrônica vai precisar. Por exemplo, tem placa eletrônica que precisa de 5, ela precisa de 5, precisa de 12, precisa de 15, precisa de 24, precisa de 48. Aí, automaticamente, quanto mais tensões diferentes a tua placa precisar, pode ser que o transformador dessa placa tenha o quê? Múltiplos enrolamentos secundários, tá bom? Inclusive, vamos tentar pesquisar um no Proteus aqui, ó. Ó, vamos aqui em transformador, indutor, transformer. Tá aparecendo o Proteus aí, David? Tá, né? Tá aparecendo, tá. Ó, então aqui, ó, você tem um transformador, ó, tem um transformador com um primário e 2 secundários, ó. Aqui você tem um primário e um secundário. Aqui você tem um primário e um secundário com derivação central. Então, por exemplo, 220, 12 mais 12 ou 24 na totalidade no secundário, tá? Aqui, então isso é o significado do 12 mais 12. Exatamente. Quando então, a gente compra um transformador. Quando é 12 mais 12, quer dizer que você tem uma derivação central de referência, do meio para cima 12, do meio para baixo 12, das extremidades, entre as extremidades 24, que é a somatória das tensões, tá? Aí aqui, ó, a gente tem um transformador, ó, com um enrolamento, 2, 3, 4, ó. Então você tem uma tensão total, ó, na saída, e ainda pode ter uma segunda tensão aqui de baixo para o primeiro tap, uma outra tensão de baixo para o segundo tap e uma outra tensão de baixo para o terceiro tap. Então você pode ter 3 tensões mais uma entre as totalidades, ainda pode ter outras, se você desejar, mesclando os taps. Então, basicamente, o número de tensões que você vai ter na saída do transformador é correspondente ao número de tensões que a placa irá precisar. Então, quanto mais tensões diferentes a placa precisar, possivelmente o transformador vai ter mais derivações centrais, tá? Olha só. E aí, automaticamente com isso, você consegue analisar quantas... Olha só, aqui, ó, um exemplo, que é um transformador trifásico, tá? Então, você tem 3 enrolamentos de primário e 3 de secundário. E aí você pode fechar o transformador em estrela, em triângulo, ainda dependendo do nível de aplicação do seu circuito eletrônico, tá? Então, é para isso que a gente tem os transformadores com múltiplas derivações nas entradas e também nas saídas. É para flexibilizar a manipulação da tensão nesse cara incrível, show de bola aí, sensacional, tá bom? E é claro que pode ter mais dúvidas ainda, mas calma, tá bom? Antes de você perguntar e deixar sua dúvida aqui no campo de comentários, não esquece, gente, de acessar o cursoseletronicafácil.com.br e baixar o seu e-book de mais de 270 páginas. Um livro top que você pode imprimir, encadernar, fica lindão. Fica sensacional, fica bem parecido com esse da foto aqui, ó.
Beleza? Só digitar o seu e-mail, clicar aqui para baixar agora e pronto, já vai ter esse livro, pode imprimir. Tira uma foto, posta lá no seu Instagram, fala, ó, professor, tá aqui o meu e-book, ó, aquele e-book top, vamos comemorar junto, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Então não esquece de baixar o seu e-book. Bom, mas tipicamente com o multímetro ainda você vai ter a menor capacidade luminosa, viu, Zé? Porque esses LEDs aí, se com o multímetro já tá brilhando bastante, a hora que colocar a tensão nominal ali de 2,5, 3 volts, que está até mais, dependendo da sua capacidade, né? Perfeito, ó, o David tem ali uma... Tem Esses pouco LED aí, de... David. Esses daqui são de canhão de luz de palco. Olha o tamanho desse. Esse aqui cega. Brutal, hein? Esse é brutal. Quantos Esse é brutal. volts? Quantos volts que tem esse LED de Esse alto daqui brilho? é de 3. 3 volts, perfeito. 3 volts. Top, beleza? Mas enfim, Zé, outra coisa, tá? Alguns LEDs chegam nem a acender com o multímetro. Tem mais essa, tá? Por quê? Porque alguns multímetros não chegam a esse nível de tensão de 3 e pouquinho para acender o LED alto brilho, tá? Inclusive, muitas pessoas... Olha mais uma pergunta aqui, já respondida, né? Muitas pessoas podem achar até que alguns LEDs estão queimados ao testar com o multímetro, e não é isso. Né? Então, coloca lá de um lado o multímetro da OL, coloca do outro lado da OL. Não é que o LED está em aberto, nesse caso. É que, se o LED é alto brilho, o multímetro não chegou na tensão para o LED começar a acender. Então, fiquem ligados nisso. Então, o ideal para testar o LED, nesse caso, é uma fonte de alimentação ajustável. Tá bom? E onde você aprende a fazer uma fonte de alimentação ajustável? No curso de Eletrônica Fácil, na família. Eletrônica Fácil, o link está aqui na descrição do vídeo. Ou também você pode usar uma da Rigol Technologies. Beleza? Instrumentos faixa preta da Rigol, nosso querido patrocinador. Obrigado, Rigol, pela parceria, tá? Para que serve, no Fantástico Mundo da Eletrônica, o Variac? Onde ele é usado? O que é um Variac? Perfeito. A dúvida de um é a dúvida de muitos, mas antes de responder a pergunta, roda a vinheta. Muito bem, meus queridos. Vamos falar então do famoso Variac. Tá bom? Você sabia o que é um Variac? Se você já sabia, deixa no campo de comentários aqui. Já conheço o professor. Se não, você coloca a hashtag vamos pra cima para você poder aprender com a gente, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá? Gente, o Variac é esse cara aqui, ó. Tá bom? Se você nunca viu um Variac, tá bom? Digita assim no seu buscador, Variac de tensão. E clique em imagens, tá? Variac de tensão, beleza? E clique em imagens. Legal? Já vai aparecer aqui o Variac para vocês, tá bom? O Variac, gente, nada mais é, tá bom? Do que um transformador, legal? Que vai mudar a tensão da entrada para com a saída. Porém, ao invés de ser um transformador que existe isolação de uma bobina para com a outra, ele é um autotransformador, tá bom? Daí vem a outra pergunta, né? Professor, o que é um autotransformador, né? Vamos lá, ó. Um autotransformador, gente, é isso aqui, ó. Perfeito? Um autotransformador é aquele que é constituído de uma só bobina, tá bom? Onde nessa bobina você vai alimentar com uma tensão de nível primário. E aí, nas derivações centrais e consecutivas, você vai ter tensões que vão ser derivadas da tensão primária. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um autotransformador, onde você tem aqui alimentação primária, você tem um TAP, que é uma derivação que está escrito assim, ó, 20%, outro 40%, outro 60%, outro 80%, outro 100%. Se você medir daqui de baixo para o 20%, você vai ter 20% da tensão primária. Se você medir daqui de baixo para o 40%, você vai ter 40% da tensão primária. Se você pegar do 60%, 60%, 80%, 80%, 100%, 100%, ou até um pouco mais, dependendo da característica do seu autotransformador. Tá bom? Inclusive, o autotransformador, David,
é o transformador usado para converter 110 em 220 da forma mais fácil possível. Tá bom? Porque daí você, colocando o 110 na metade da bobina, pelo efeito eletromagnético, você tem a outra metade recebendo o campo e induzindo uma tensão sobre ela, gerando 220 na totalidade. Tá bom? Então, a forma mais simples de você ter um transformador 110 220 é usando um autotransformador. Tá bom? E o variac é nada mais do que um autotransformador, só que ao invés de você ter TAPs, derivações com percentuais definidos, você tem aqui o quê? Um cursor que, conforme você vai girando o cursor aqui do variac, você vai selecionar a posição desse cursor aqui do mínimo, que é 0%, ao máximo, que é 100%. Então, assim como o potenciômetro, conforme você vai girando ele, você vai variando a resistência dele. Perfeito? O variac, você girando ele, você vai mudando onde está o cursor que está tocando aqui numa determinada espira do indutor. E aí você pode posicionar mais para baixo, mais para cima. E aí, qual é o efeito de consequência disso? O efeito de consequência é que se você deixar em 0, vai sair 0 volt aqui na saída, no output. Se você posicionar o cursor do variac no meio da bobina, você vai ter na tensão de saída o quê? 50% da alimentação primária. Então, se você tem esse cara aqui, ó, alimentou com 220 e com o variac você selecionou o cursor no meio, aqui na saída você vai ter quanto? 110. Se você pegar com o variac e deixar em 80%, você vai ter 80% da rede, automaticamente 80% de 200 vai ter lá, sei lá, 160, né? Um pouquinho mais lá na saída, tá bom? E esse variac aqui, gente, é a forma mais fácil de você variar uma tensão alternada em relação ao nível da rede elétrica para com um nível de tensão que alguma carga precisa trabalhar para você poder fazer algum teste. Tá bom? Então, por exemplo, qual que é o efeito de você colocar um variac na bobina de um transformador? Por exemplo, ó, você pode pegar e ir aumentando gradativamente o nível de tensão do primário para ver quantos volts vai resultar no secundário. Perfeito? Então, olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho um transformador que está marcado assim nele, David, 12 volts, entendeu? E aí você tem o modo salve-se quem puder, né? Que está marcado assim, a caneta retroprojetor 12 volts, assim, ó. E o cara entrega para você assim, esse transformador. Tá aqui, ó, 12 volts. Aí você fala assim, ó, legal. Mas ele é de 110 ou 220? Daí o cara fala assim, ó, se vira, amigão. Boa sorte para você. Aí, velho, é o famoso azedou o pé do biscoito, né? Você vai ter que descobrir se é 110 ou 220, tá? Aí o que você vai fazer? Bom, passo número 1. Você pegou um tráfego escrito assim, 12 volts. 12 volts. Beleza. Se vai entrar uma tensão maior e uma menor, o enrolamento de menor resistência do trafo é o que vai ter 12 volts. Então, você já consegue diferenciar o enrolamento de saída do enrolamento de entrada. É o primeiro ponto, tá? Então, mediu lá no enrolamento total, lá deu, sei lá, deu 300 ohm e no outro deu 25. Opa, o de 25 é o que vai sair 12. Então, você sabe que ele vai ter 12. Beleza. Mas você não sabe se no primário vai ter 127 ou 220. Então, o que você faz? Muito simples, fácil e prático. Pluga um multímetro no secundário para você monitorar a tensão do secundário, que no caso aqui é o output, né? Tá bom? Ó, que é o output aqui do autotransformador. Põe um multímetro aqui, 0% do variac. Tá bom? 0% do variac. Aliás, não coloca aqui o multímetro, põe o multímetro lá no secundário do transformador, tá bom? Beleza? 0 variac no percentual e ligo a entrada do variac no 220, não tem problema. O que você vai fazer? Gradativamente você vai subir a tensão pelo variac, legal? E você vai monitorar a tensão da saída do transformador. Vai subindo a tensão do enrolamento. Pô, chegou em 110, olhou lá no multímetro na saída do trafo, deu 12. Opa,
Então, esse transformador é um transformador 110, 127 para 12 volts. Top. Se você no primário chegou em 127, que é basicamente metade, né, do cursor do variac, e está dando, por exemplo, 5, 6 volts lá na saída, quer dizer que esse transformador não é 110. Quer dizer que, então, ele tem que receber mais tensão na entrada para poder gerar o 12 na saída. Então, esse trafo, automaticamente você vai subir a tensão através do variac. Chegando a 220, vai sair 12. Então, você detectou que esse transformador que você tem, que estava enigmática, né? A tensão do primário será 110, 220. Detectou que ele é 220 no primário para sair 12 no secundário. Então, o variac é muito bom para fazer esse tipo de teste. O quanto uma variação de tensão alternada de uma forma simples pode gerar um resultado numa carga, no funcionamento de uma carga ou um transformador para você descobrir qual é o nível de tensão de entrada para você ter um valor lá na saída. Tudo isso e muito mais. Então, um variac é um variador de tensão alternada utilizando o princípio do autotransformador, onde você tem uma bobina que recebe uma tensão total e variando o cursor dessa bobina em relação a uma referência. Então, variando o cursor aqui em relação a uma referência, você consegue ter uma tensão derivada do valor maior de tensão alimentado, que é tipicamente o princípio da rede elétrica. Tá bom? Se você não sabia o que era um variac, agora já sabe, então deixa a hashtag aí, aprendi. Professor, e detalhe, viu, gente? O variac, ó, variac de tensão, automaticamente você vai ver que o custo dele não é tão caro não, tá? Beleza? Então tem um variac aqui, R$250, R$300. Então é um equipamento que você pode ter na sua bancada, que inclusive quando você precisar uma variação de um nível alternado, para você verificar como o teu circuito funciona, ele vai ser o seu braço direito para isso também. Então é sensacional, pode ter total certeza. Legal? E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você não baixou o seu livrão de mais de 270 páginas, está esperando o quê para baixar o nosso e-book? Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. Inclusive tem o depoimento do nosso aluno Ramon Leão aqui, que é um dos orgulhos aí da família Eletrônica Fácil. Fechou? Então, acesse aí cursoseletronicafácil.com.br e se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multi, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional. Fechou? Dúvida respondida, né, David? Opa, com maestria. E vamos para cima. Top de sensacional e incrível. E vamos para cima, que juntos somos mais fortes.